Fala, galerinha mais linda do sexto ano, tudo bem com vocês? Bora lá estudar um pouquinho de matemática aqui com a Prof. Neomar? Então me acompanhe! Olha só, qual serão os objetivos da nossa aulinha de hoje? Nós vamos resolver algumas situações, problemas, envolvendo o cálculo da área do quadrado e também do retângulo. Bora lá comigo? Então veja bem. Primeira coisa, como que a gente calcula a área do retângulo ou a área do quadrado? Como que a gente faz para fazer este cálculo? Você lembra? E em quais situações nós podemos aplicar isso? Vamos pensar um pouquinho? Então, o cálculo da área do retângulo, nós multiplicamos aí as duas dimensões. O comprimento, que é o ladinho maior, vezes a nossa largura, né? Então, comprimento vezes largura. Então, esse é o cálculo, não tem segredo, é multiplicação. E do retângulo, também não tem segredo, vai ser o comprimento vezes a largura. Só que o quadrado, por definição, ele tem o quê? Todos os lados iguais. Então, por isso que a gente multiplica lado vezes lado, que é a mesma coisa de multiplicar o comprimento vezes a largura. Mas com isso, a gente consegue estabelecer que lado vezes lado é L ao quadrado. Tá? Então, se, por exemplo, a medida do ladinho desse quadrado for 4, né, como que eu calculo a área dele? Eu sei que todos os ladinhos são iguais. Então, vai ser 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4. Então, a área seria 16. Tá? Um exemplo, beleza? Então, tá jóia. E que tal a gente praticar um pouquinho? Vamos lá comigo? Olha só. Uma parede tem 8 metros de comprimento por 2,75 metros de altura. Isso mesmo. Com uma lata de tinta, é possível pintar 10 metros quadrados de parede. Olha lá, hein? Quantas latas de tinta serão necessárias para pintar toda essa parede? Como será que a gente pode resolver esse exercício? Olha lá, primeiro passo é encontrar a área e ver quantas latinhas de tintas que cabem, né, dentro daquela área encontrada, tá bom? Então eu vou esperar, né, vou dar um tempinho para vocês e eu já retomo para fazer a correção. E aí, pessoal, conseguiram? Acho que sim, né? Vamos ver como é que ficou esse negócio? Então, olha lá. Aqui, ó. Pensando lá comigo, nós temos o quê? Que calcular, né? A areazinha ali do retângulo. Então, essa
essa área do retângulo, por que que é um retângulo, né? Porque até fala ali, porque é a parede com 8 metros de comprimento e 2,75 metros de altura. Então, por isso que é um retângulo, não tem todos os lados iguais ali, então não é quadrado, é retângulo. Então, multiplica comprimento vezes largura. Então, 8 vezes 2,75 vai dar lá exatamente 22 metros quadrados. Então, essa vai ser a área ali, né, obtida desse retângulo que a gente calculou agora, tá bom? Aí, o que que a gente tem de informação, né? Que a área da parede, que é em formato de um retângulo, é de 22 metros quadrados. Mas agora, nós precisamos calcular quantas latas de tinta serão necessárias para pintar aquela parede. Quantas será que vão ser necessárias, né? Então, pensando aqui comigo, olha só. Então, nós vamos dividir, né? 22 por 10. Dá para ver quantos, né? Quantas latinhas que cabem dentro ali do 22, tá? Aí, olha só, não esqueça, tá? Que para dividir ali por 10, nós deslocamos a vírgula uma casa para a esquerda, isso mesmo. Então, quando nós fazemos essa divisão aqui, ó, por 10, tá vendo? Ó, 22 divididos por 10, eu tenho um zero, então eu desloco essa vírgulazinha uma vez ali para a esquerda, tá? Então, vai ficar 2,2, daí fica mais fácil de fazer o cálculo, né? Então, nós vamos precisar de 3 latas de tinta, por quê? Vai 2 inteiras e vai precisar de mais um pedacinho, né? Pois ali vamos precisar de 2 cheias e mais um pouquinho da outra, né? Então, para isso tem que comprar 3 latinhas, tá bom? Belezinha? Então, tá bom. Agora, vamos praticar mais um pouquinho, olha lá. Então, aqui, nós temos ali, ó, observe ali a planta de um apartamento. Então, tem a planta, né? Na planta tem todos os cômodos desse apartamento, né? Tem o dormitório, né? Os 2 dormitórios, tem o corredor, tem o banheiro, a sala, a área de serviço e a cozinha. E perceba que todos eles estão indicando aí essas medidas e todos são no formato, né? Ou quadrangular, né? Ou até ali, no caso, retangular. Bom, então aí, perceba lá que a gente tem aí algumas medidas que vão nos ajudar a calcular algumas áreas, tá? E qual áreas que nós vamos calcular? Olha só, quantos metros quadrados de carpete serão necessários ao todo para cobrir o piso da sala, do corredor e dos 2 dormitórios? Qual será, né? Qual será a quantidade? E ali, quantos metros quadrados de cerâmica serão necessários para cobrir o piso do banheiro, da cozinha e da área de serviço? Então, você vai ter que anotar mais ou menos qual que é essas áreas, tá bom? Para você tentar fazer o cálculo, tá joia? Então, a prof vai dar um tempinho para vocês, tá bom? E eu já retomo aqui para a gente fazer a correção.
E aí, turminha, conseguiram? Acho que sim, né? Deu tudo certo? Vamos ver como é que a gente pode calcular essas áreas, né? Então, aqui comigo, ó. Então, a gente tem aqui toda a planta lá do apartamento, né? E tá pedindo pra gente aí, ó, a área da sala. Vamos calcular a área da sala, né? Então, vamos identificar. Cadê a sala? Ah, tá aqui a sala. Então, quanto que mede o comprimento e a largura pra gente calcular, né? Então, é 4, né, vírgula 20 por... Aí a gente tem que ver aqui, ah, mas não tá a medida inteira, professora. Soma, né? 3 mais 1,5 ali, né? 1,50, que vai dar, né, 4,50. Aí faz essa multiplicação, númerozinhos com vírgula, né? Toma cuidado lá na hora de multiplicar, faz toda a multiplicação, depois posiciona a vírgula, tá bom? Então, a área da sala, ao fazer essa multiplicação, 4,50 vezes 4,20, nós vamos ter lá 18,9 metros quadrados, tá? Agora, vamos continuar calculando essas áreas aí. A área do corredor. Então, temos o corredor aqui. Como que eu encontro esse pedacinho de área do corredor? Ó, aqui já está dizendo 1,5. Aí, eu vou encontrar aqui, ó, por 2,5, né? 2,50. Então, faz essa multiplicação também. 1,50 vezes 2,50. Então, eu vou ter um total ali de 3,75 metros quadrados. O corredor é um pouquinho menor, né? Até tá meio proporcional aqui, tá bom? Agora, a área do dormitório verde. Então, aqui tá o dormitório verde. Quanto que mede? Também é um retângulo, né? Com 4,50 metros por 3 metros, né? Então, 3 por 4,5. Multiplica. 4,50 vezes 3 vai dar 13,5 metros quadrados. Aí, né? A área do dormitório lilás também. Então, cadê a área do dormitório? Cadê? Lilás. Ó, 4 por 4, então a gente já sabe que é um quadrado. 4 vezes 4, 16 metros quadrados, tá bom? Então, a gente foi calculando área por área, tá? E aí, encontramos, né, todas essas areazinhas. E agora, o que que a gente vai ter que fazer, né? A área total, vamos somar tudo. A área da sala, mais a área do corredor, mais do dormitório verde e mais do dormitório lilás. Somando todas essas áreas que a gente já calculou, nós temos que isso vai dar 52,15. Isso mesmo, soma lá, 18,9, mais 3,75, mais 13,5 e mais 16. Encontramos essa área total que foi solicitada, né, dos cômodos ali, tá bom? Aí, veja lá, né? Como que a gente pode, né, agora, aqui na letra B, ó, quantos metros quadrados de cerâmica serão necessários para cobrir o piso do banheiro, da cozinha? Só pra gente lembrar. E da área de serviço, né? Porque aqui nesse caso, nós estamos falando do banheiro e da cozinha, não é carpê, né? Daí já é o piso, é diferente, né? Até pela dinâmica do negócio. Aí aqui, ó, a área do banheiro também vai ser o comprimento vezes largura. Por quê? Porque o banheiro, se a gente observar, só tem um banheiro nessa planta, né? E a gente tem ali as medidas dele, que é 3 aqui, ó, e 2,50. Aí multiplica, 3 vezes 2,50 vai dar 7,50 metros quadrados. E daí, olha lá, o que a gente tem aqui, ó? Continuando, a área da cozinha, né? A área da cozinha, se a gente observar a cozinha, ela tem 4 aqui, né? E qual que será essa medida dela aqui? Então, aqui é 4 e aqui, ó, é 4 também, tá vendo só? Então, ele é um quadrado, então todos os ladinhos são iguais da cozinha também. Então, ela também vai ter uma medida ali, ó, 4 vezes 4, que é 16, tá? Beleza? E também temos aqui a nossa área de serviço, né? A área de serviço, se a gente observar, ela é um pouquinho menor, mas também tem essas dimensões ali, ó, que vai ser 4 aqui, e aqui ela é menorzinha, né? 1,70. Faz lá a multiplicação, você pode utilizar 1,7, vai dar a mesma coisa, mesma ideia, tá? Mesmo resultado, é 6,8 metros quadrados. Aí você vai somar tudo, né? Então, 7,5 mais 16 mais 6,8, você encontra lá 30,30 metros quadrados, tá bom? Então, perceba que a gente somou separado algumas partes, mas a mesma ideia de calcular a área. Alguns quadrados, outros retângulos. Isso depende ali das suas dimensões, tá bom? Então, tá jóia. E agora, tem mais um desafio aí para vocês. Olha só. A mesma planta, agora nós temos aqui. Qual é o preço do apartamento, sabendo, né, que o metro quadrado custa R$800? Como será que a gente pode calcular, né, esse preço? Será que a gente tem o espaço, tem toda a área ocupada, né? Qual que é a área ocupada?
por todo o apartamento. Então eu vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer o cálculo dessa área, né? Veja se você já consegue fazer com os dados que você já tem, tá bom? E veja quanto que pode, né, por quanto que pode ser vendido aí. Vou dar um tempinho, eu já retomo para fazer a correção. E aí, gente, conseguiram? Acho que sim, né? Vamos ver? Olha só. Então aqui, ó, se a gente for somar, a gente já fez até esses cálculos, né? A gente calculou quanto que é o dormitório, mais corredor e mais a sala, e quanto que é a cozinha, banheiro e área de serviço, né? Então deu 52,15 mais 30,30. Somando tudo, essa área total vai ser de 82,45, tá vendo? E daí, olha lá. Como cada metro quadrado custa R$800, isso é dado aqui, né, na perguntinha, nós temos que multiplicar essa área total vezes 800, tá? Que vai ser ali, ó, 65.960, tá? Então, esse apartamento, né, nesse caso, nessa situação que foi colocada aqui, né, é 65.960, tá bom? Belezinha? Tá joia? Então, tá bom. E aí, bora praticar mais um pouquinho? Olha lá, quanto custa este anúncio no jornal, sabendo-se que 1 centímetro quadrado, né, de publicidade custa R$2,50. E aqui tem o tamanho desse anúncio, tá? Ele tem 6 metros ali, 6 metros não, né, professora? 6 centímetros de comprimento por 3 centímetros ali de largura. Então, quanto será que vai custar esse anúncio? Como será que você faria esse cálculo? Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer e eu já retomo para fazer a correção.
E aí, gente, conseguiram? Acho que sim, né? Então, ó, me acompanhe. Aqui, né? Então, vamos calcular a área, né? Desse anúncio, que vai ser o quê, né? 3 vezes 6, são suas dimensões, né? Comprimento vezes largura, tá? Isso vai dar 18, né? Como é a área, 18 centímetros quadrados, tá? Multiplicamos ali 18 por 2,5, né? Ou 2,50, né? Que a gente está falando do valor ali em dinheiro. Isso vai dar 45, então esse anúncio vai custar R$45. Viu só que tranquilinho, né? Então tá bom. E aí, você já acessou o Matific? Se não acessou, não perca tempo. Entra lá na plataforma, utilize o seu @escola. Como que você acessa a plataforma? O endereço é www.matific.com.br, tá bom? E peça lá para sua professora direcionar alguns jogos que estejam relacionados com o que você está aprendendo na sala de aula. Então, bora lá jogar comigo? E aí, pessoal, mais um joguinho do Matific aqui também no formato de resolução de problemas, olha só, né? Então aqui, vamos ver qual que é essa problemática para tentarmos resolver, né? Então, dois campos retangulares têm a mesma área, tá? O campo norte tem lá 8 metros de comprimento e 3 metros de largura, tá? Agora tem aqui uma situação, se a largura do campo sul, né, for 1 metro maior que a largura do campo norte, então vamos lembrar qual que é a largura lá, é 3, né? Então, esse 1 metro maior, então a largura do campo sul seria o quê? 4, né? Tá? Qual é o comprimento do campo sul? Ah, mas ó, tem uma informação bem importante, eles têm a mesma área, então qual que é a área do campo norte? A gente multiplica, né? 3 vezes 8 é 24. Mas a gente sabe que o comprimento, né, que no caso aqui a gente sabe que a largura, né, do campo sul é 4. Então, 4 vezes quanto que vai dar 24, né? Isso que a gente tem que pensar, porque eles têm a mesma área, né? 4 vezes 6, né? Se a gente colocar aqui, ó, 4 vezes 6, então, prontinho aqui. Quando chove estrelinha é porque deu tudo certo. Se a gente coloca um valorzinho errado, você tem que fazer novamente a conta, tá bom? E nisso ele vai surgindo aqui alguns outros exercícios que você também pode ir tentando resolver, né? Em formato de resolução de problemas, tá? Então, agora eu vou deixar com vocês. Tem vários aí para vocês resolverem, tá bom? Então, a gente já se vê lá na telinha. E aí, gostaram da plataforma do Matific? Então não perca tempo, aproveita que você tem essa possibilidade e vai lá e se divirta, tá bom? Então tá jóia. E o que nós vimos hoje? Nós falamos sobre o cálculo da área do quadrado e do retângulo. Aplicamos em algumas situações e agora sabemos como calculá-las, né? Beleza? Então tá jóia, hein? Então, ó, aquele abraço bem forte da prof, hein? E até mais!